Abra aí a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, no capítulo 11. Segunda de Coríntios 11. O tema de hoje, oração faz parte do verdadeiro evangelho. 2 de Coríntios 11, 1 ao versículo 6, diz o apóstolo Paulo, ele disse assim, escreveu: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade, pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos, embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Vamos orar ao Senhor. Deus meu, graças nós te damos sempre, Senhor, porque a nossa vida vem de Ti, a nossa esperança vem de Ti, a nossa saúde vem de Ti, os nossos sonhos vêm de Ti, as realizações dos nossos sonhos vêm de Ti, a sabedoria, o conhecimento, a palavra vem de Ti, o Espírito Santo vem de Ti, a saúde, as palavras que são faladas, elas vêm de Ti, meu Pai. Então aqui o homem não tem vez, aqui o homem segue o que vem de Ti. Meu Deus, eu oro, Pai, para que os nossos sonhos, não pesadelos, sonhos, porque nós que somos do alto, nós sonhamos com as coisas do alto. Obrigado, Deus, porque os nossos olhos está posto nos céus, porque é de lá que vem o nosso socorro, é de lá que aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, para que tenhamos a mesma capacidade, o mesmo poder que tinha Jesus quando ressuscitou dentre os mortos. Meu Deus, nós já te agradecemos por esta sabedoria que é entregue pelo Teu Espírito no nosso meio, porque o Senhor aqui expõe a sabedoria entre os experimentados. Eu oro para que a nossa mente esteja agora totalmente cativa em obediência a estas verdades. Declaramos sinais, prodígios e maravilhas sendo feitos pelo Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus. E o povo do Senhor digam todos amém. Vamos dar um aplauso ao nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Obrigado, meu cooperador fiel. Oração faz parte do verdadeiro evangelho.
Por que eu tenho que bater nesses assuntos, falar sobre esses assuntos? Porque nós estamos vivendo dias extremamente birutas. Dias que cada um escuta cada coisa. Cada um. Você sabe que eu tive notícias que hoje a subida do apóstolo Paulo até o paraíso e recebeu as notícias boas lá no paraíso e trouxe para nós, já não é mais suficiente. Tem apóstolos no Brasil que também estão sendo arrebatados ao paraíso e está trazendo uma coisa. Então são coisas que eu tenho ouvido e tenho ficado assustado, e por mais do que nunca nós temos que ensinar o povo de Deus a verdade de Deus. O apóstolo Paulo, ele falou, diga assim, Paulo falou. O que Paulo falou? Paulo falou no versículo 3 do capítulo 11 de 2 de Coríntios, eu estou preocupado, receoso, quer dizer, preocupação, eu estou preocupado que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam enganada ou corrompida a vossa mente e vocês se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. É isto que nós estamos vendo. Todos os dias você vê pessoas trocando de palavras. Um dia crê, um dia não crê. Um dia é pela fé, um dia não é mais pela fé. Um dia é a graça, outro dia não é mais a graça. E Paulo vai orientando, dizendo, se na verdade vindo alguém prega outro, diga outro, então quer dizer que há possibilidade da terra, Jair, está cheia de uma pregação sobre um outro Jesus. Jesus veio para nós, para nos resgatar do pecado, da maldição da lei. A Bíblia diz que ele se fez maldito em nosso lugar. A Bíblia diz que ele tomou sobre si todas as maldições do seu corpo. A Bíblia diz que ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós, encravou na cruz. Então, quando se fala num outro Jesus, você já percebe que nós estamos vivendo esse quadro no nosso país. É o Jesus que só faz se eu fizer. Ou seja, se eu não fizer, ele não faz. Agora eu quero dar um susto nesses grandes mentirosos que existem, que nós não precisamos de fazer o que ele fez. O que ele fez uma única vez para sempre. Amém? Então, quando ele diz, se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou aceitais espírito diferente, não é espírito de Deus, se você observar, não é o espírito com letra maiúscula, é espírito diferente, é outro espírito diferente, que não tende recebido. Qual é o espírito diferente? Quando o Espírito Santo veio até nós, o apóstolo Paulo, ele diz aqui, ó, guarde aqui, venha um pouquinho na frente em Efésios, porque nós estamos falando de um outro espírito, né? Efésios, capítulo 1. Olha para que veio o Espírito. 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Pronto. Quando você ouve a palavra, você é batizado, você é selado, você é ungido com o Espírito Santo. Para quê? Versículo 14. Para quê? O que ele significa? Qual é o significado dele na nossa vida? O qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, o Espírito em nossas vidas é a garantia que somos salvos. O Espírito na nossa vida não é para a gente ficar rodando igual o peão da casa própria. As pessoas ficam dizendo que tem o Espírito, ficam rodando igual o peão da casa, para ganhar a casa própria, lá no programa do Silvio Santos,
fica rodando, peão. Então você vê crente dizendo que recebeu o Espírito Santo, uns rodando. Alguém me mandou um vídeo essa semana que tinha um, não sei se era pastor, que era aquele troço lá, vestido de azul, parecia uma saia de terreiro de espiritismo, com todo o respeito aos espíritas, mas eles estão imitando os espíritas, né? Então, isto se chama um outro espírito, sim, outro espírito. Volte lá para Coríntios, por favor. Volte para lá. 11. 4. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Ele fala outro Jesus, ele fala um outro espírito e ele fala um outro evangelho. Então, esses três avisos de Paulo, que já estava acontecendo lá atrás, e demorava a se espalhar sobre o outro Jesus, demorava mais, sobre o evangelho diferente, sobre espírito diferente, demorava mais. Hoje, quando se fala aqui, você está no mundo inteiro através só de uma telinha ligada a uma internet. Então, rapidamente, a notícia do outro Jesus, de um outro espírito e de um outro evangelho, essa notícia é espalhada rápido. Agora, como eu vou proteger a minha mente contra estas coisas? Como é que eu vou proteger? Somente a verdade te protege. Porque a verdade, ela liberta. Pessoas desprotegidas são pessoas que ouvem a verdade, ou seja, elas só ouviram a verdade. A verdade, para ter o resultado de libertação, a verdade tem que ser ouvida e tem que ser praticada. A prova que você ouviu a verdade, você pratica a verdade, aí você é liberto. Porque se você só ouvir e não praticar, quer dizer que ainda você está preso a alguma coisa que está te impedindo de você praticar a verdade. Então, às vezes as pessoas estão presas no outro Jesus, estão presas no outro Espírito, estão presas no outro Evangelho. Tem um Evangelho, não é Evangelho, porque Evangelho é o Evangelho do apóstolo, que o apóstolo Paulo trouxe para a igreja. É uma outra mensagem. É um outro Espírito, é um outro Cristo, é um outro Jesus, é um outro Evangelho, é um outro Espírito. Então é outro, não é o que nós estamos pregando aqui. Nós pregamos Jesus Cristo, o crucificado, o ressuscitado, o que está vivo, reinando e cheio de glórias. Amém? Pregamos uma mensagem que foi recebida pelo apóstolo Paulo no paraíso. Nós não dependemos de fonte de homens. Nós temos aqui as cartas do apóstolo Paulo para viver a graça de Deus. Então, porque o meu tema hoje é, já gastei 10 minutos, o meu tema hoje é oração faz parte do verdadeiro evangelho. Porque há uns meses atrás, porque eu sou assim, irmão, tem gente que tem o problema da curiosidade. Por isso que você vê gente se afundando, por causa da curiosidade. Eu escuto uma coisa de um pregador. Se eu vejo que ele está blasfemando, que ele está indo contra o evangelho, eu nunca mais paro para escutar ele. Porque Paulo falou assim, não nos submetemos nem por uma hora. Então tem gente que todo dia está escutando, fala que aquele troço é ruim, mas está sempre lá, pesquisando, ouvindo, às vezes até compartilhando, sabe? Coisa ruim. Então eu sou assim, eu ouvi um pregador, ouvi alguns pregadores que dizem que pregam o evangelho da graça, anulando a oração. E eu fiquei, é o mesmo que anula a ceia do Senhor, é o mesmo que anula o proibido não falar em línguas, é o mesmo que gosta de tomar uma cerveja, um conhaque, uma cachaça, é o mesmo. Então as pessoas estão fazendo coisas, e eu falei, meu Deus, eu tenho que ajudar o povo de Deus, porque eu já combato a heresia da lei, eu já combato a heresia da macumba evangélica, a distribuição de produtos dentro das igrejas. Eu também tenho que combater esse outro
essa outra modalidade, quer dizer, não estão dando sal, não estão dando enxofre, mas estão com outra modalidade para enganar os incautos, para enganar os nenéns, as crianças. Eu me recordo quando minha filha era pequenininha, a gente ficava com o maior cuidado dela andando, né? Ela não estava fazendo andar direito, porque a criança sempre anda, cai. A gente ficava paparicando um dia, deixa ela andar sozinha, deixamos ela andar, ela meteu a cara no chão, ralou a cara toda. Às vezes a gente pensa que a pessoa já pode andar, às vezes a pessoa pensa que ela já pode andar, aí quando ela dá aquele passo sozinha, ela pum, cai e arrebenta com a cara. Isso tem acontecido com muita gente, e nós teremos notícia de que isso vai acontecer no mundo inteiro com muita gente. Esta semana passada, eu encontrei com um irmão que era da nossa antiga congregação, um irmão muito conhecido lá, e eu abracei ele, pensei que ele estava lá, e ele falou, não, já tem 6 anos que eu não congrego. Eu falei, meu Deus. Então, o outro Jesus, o outro Espírito, o outro Evangelho está fazendo isso com as pessoas. As pessoas não estão querendo nem orar, não estão querendo ler a Bíblia, tudo está consumado, está feito. Então eu tenho que te mostrar aqui algumas orações do nosso irmão Paulo. Vou te mostrar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Se der para mostrar 6, eu vou mostrar. Algumas orações de Paulo. Vamos ver aqui. Romanos capítulo 1. Para você ficar em paz, para você não ficar ouvindo o urubu e pensando que é o canário belga que está cantando, mas está cantando é o urubu. Romanos capítulo 1, versículo 8. Paulo, apóstolo, a quem nós imitamos. Nós não imitamos o pastor daqui, da colar. Nós imitamos o apóstolo Paulo, está aqui. Romanos 1, 8. Primeiramente, o que ele faz? Dou graças a meu Deus. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé, porque Deus é quem sirva em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha. Deus é quem sirvo no meu espírito, no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de que, de como incessantemente faço menções de vós em todas as minhas orações. Como é que era o tipo de oração de Paulo? Era incessantemente. Então Paulo foi o maior. Se você, pastor, não, quem orou muito foi Moisés. Não, Paulo deu um espetáculo de show em cima de Moisés. Paulo passou Moisés. Paulo é o apóstolo que tudo ele fazia mais do que todos. Ele falava, não sou eu que faço mais, não, é a graça de Deus que está comigo. E sempre ele falava, eu sei que eu faço mais do que todos, mas não é eu, é a graça de Deus que faz isso, faz eu fazer essas coisas. Então, você vê aqui, Paulo dizendo, eu dou graças, da graça está orando, ao meu Deus, mediante Jesus, tocante a todos vós, que em todo mundo é proclamada a vossa fé, porque Deus é quem sirvo, diga assim, Deus é quem sirvo. Aonde? No meu espírito. Tu serves a Deus no espírito. Às vezes nós, em alguns lugares que nós não podemos abrir a nossa boca, nosso espírito está ali orando. Tá ou não está, irmão? Você já passou alguma situação que você percebeu o perigo e você, na mente, com o espírito, por isso Paulo falou, com a mente eu sou escravo da lei de Deus, com a mente. Na minha carne, sou escravo da lei do pecado. Com a minha mente, porque a minha carne quer orar. A minha mente, eu sou servo de Deus. A minha carne não quer orar, mas a minha mente, eu sou servo de Deus. Então Paulo vivia orando. Mesmo quando ele não abria a boca, ele estava, diga, em oração. Então ele diz, porque Deus é quem sirvo no meu espírito e no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente, diga, incessantemente, vamos lá, incessantemente
faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando. Olha, irmão, não, quem está em graça não suplica, só quem está em graça manda em Deus. Não, irmãos, você pode suplicar, você tem uma situação, você deve suplicar. Entendeu, irmã Glória? A gente devemos suplicar a Deus. Devemos chorar, se é necessário, chorar, ajoelhar, clamar. Paulo falou orações, súplicas, clamores. Então Paulo ele não falou para não fazer, ele falou faça. Está com situação na família, no marido, filho, esposa, súplica. Daqui a pouco nós vamos usar uns 30 minutos, 25 minutos para a gente orar, daqui a pouquinho. Em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de visitar-vos. Então, até para ele ir em algum lugar, ele orava, falava, Deus, que tu me dê a oportunidade de eu visitar os meus irmãos lá de Roma, que estão lá, estou mandando essa carta para eles, mas eu queria tanto estar com ele. Mas ele foi, teve um tempo que ele foi, que lá ele foi e acabou morrendo por lá mesmo, né? Mataram ele em Roma. Então, olha a outra passagem aqui. Romanos 10. Romanos 10. Romanos 10. 1. Olha ele orando pelos judeus. Irmãos, 10:1. A boa vontade do meu coração e a minha súplica. O que ele fez? Súplica. Não tem reunião de oração, não tem nada de oração, não tem nada. Minha súplica a quem? Não é a santo, não é a Nossa Senhora, não é Santo Antônio, não é São Pedro, não é São Benedito, nada. A Deus, diga assim, a Deus, a favor deles para que sejam salvos. Paulo falou, minha oração é para eles que sejam salvos. Não é salvo de salvação eterna, é salvo do legalismo, da lei, salvo do engano, salvo de um caminho estranho. Paulo não está falando de salvação de perdão divino. Para isso não precisa orar. Você é salvo pela graça de Deus. Amém? Diga, eu sou salvo pela graça de Deus. Diga, isto não vem de nós. Então não foi eu orei para você ser salvo, nem você orou para que eu fosse salvo. Eu sou salvo pela graça de Deus. Mas eu tenho que orar para que Deus manifeste a salvação na minha família? Claro! Porque quando você suplica a Deus, eu não aguento mais ver minhas filhas desse jeito. Deus, eu não aguento mais ver o meu marido desse jeito. Deus, eu não aguento mais ver minha esposa desse jeito. Não aguento mais ver minha mãe assim, meus irmãos. Eu não aguento mais ver essa. Então, você está suplicando a Deus. Você está entendendo, igreja do Senhor? Então, Paulo orando, Romanos 15, versículo 13. Olha a oração de Paulo, ó. E o Deus da esperança vos encha de quê? Com muita casa própria, com muito carro, com muito dinheiro na conta, com melhor uns 5 carros, você só tem um assento só, mas quem está 5 carros, não sei para quê, né? Mas vamos lá, vamos deixar isso para lá. E o Deus da esperança vos encha de quê? De todo gozo, de toda paz. Aonde? No vosso crer. Nós temos que ter gozo e paz no que nós estamos crendo, irmão. Tenha gozo, ou seja, tenha alegria e tenha paz naquilo que você crê. Não fica buscando outra coisa para você escutar, para você se perturbar, para você se embrenhar numa teia. Depois você não consegue sair da teia. Então ele está dizendo, e o Deus da esperança, diga-se, o Deus da esperança
me encha. Diga, Ele me encha de todo gozo, de toda paz no vosso crer, para que sejais rico no Banco Itaú, tenha muito dinheiro lá. Está escrito isso? Mas eles pregam, isso é outro Jesus, é outro Cristo, é outra pregação, é outro Espírito. Prosperidade vem da tua capacidade de ganhar, da tua coragem de ter coragem de mudar, de arriscar, de ir, amado. A vida é um risco. Você abre os olhos, já era. Saúde de casa já era um risco. O Deus da esperança vos encha de todo, diga-se, todo gozo, toda gozo e alegria, toda paz, naquilo que eu creio, nessa palavra que está sendo ministrada. Eu tenho que ter alegria nesta palavra. Eu não posso vir aqui, irmãos, por causa de outra coisa. Eu tenho que vir aqui por causa da palavra. Eu tenho que vir aqui porque eu encontro os membros se encontram e formam um corpo, e esse corpo juntos adoramos a Deus. Encha de todo gozo, de toda paz no vosso crer, para que sejais o quê? Ricos de quê? De esperança. No poder, qual é? Rico de esperança, no poder do Espírito Santo. Então ele está falando de coisas espirituais. O Evangelho não é carne, irmão. O Evangelho não é sangue. O Evangelho não é bens, não é casa, carro. Não se mede um espiritual pelas coisas que ele tem. O espiritual é outra coisa. Você está aqui por causa do conhecimento de Deus. Tua mente se enche de gozo, tua mente se enche de paz. Você que está aí pela internet, você que está aí pelas rádios, fica aí atrás. Aí vou na corrente. Você não é um animal, rapaz. Você é uma ovelha de Cristo. Vai em corrente. Aí vou dar o meu dinheiro para o bispo levar para lá, para oração, para a fogueira do Satanás, lá como é? Fogueira santa, Santanás, fogueira de Santanás. Temos que ser rico no nosso crer, irmão. Quem é pobre no crer, aquela pessoa que crê na Santa Maria, crê no Judas Tadeu, isso é pobre do crer. A gente crê em Jesus. Eu creio em Jesus, Salvador. Salvador. Eu creio em Jesus. Eu não creio nele, não. Ele é o Salvador dele, lá o nome dele. Eu creio em Jesus, o nosso Salvador. Diga, eu creio em Jesus. O meu gozo e a minha paz está na minha crença em Jesus. Paulo falou, eu quero que você seja cheio disto. Eu quero que vocês tenham tudo na vida. Eu quero que vocês se arregalem com as coisas da vida. Irmão, não tem promessa para isso. Se você trabalhar, se você investir, se você estudar, se você se capacitar, se você fazer curso, se você, irmão, você que tem que fazer isso. Dinheiro é contigo. Dinheiro não é com Deus. Não adianta pedir dinheiro para Deus, que Deus não dá dinheiro. Deus não dá dinheiro, Deus não dá marido, Deus não dá mulher, Deus não dá carro, casa, Deus não dá nada disso. Deus nos deu o seu Espírito Santo. E no Espírito Santo, ele falou que você se encha de esperança, de gozo, de paz, no crer, e que vocês sejam ricos de esperança. Rico de esperança. Tem esperança, irmão. Tenha esperança. Esperança em quê? Eu tenho esperança de ver minhas filhas congregando, irmão. Eu tenho esperança. Eu tenho esperança de nós termos centenas de ovelhas, centenas e centenas. Irmão, a visão de Deus já mudou no Ministério Restituição. A visão da embarcação agora já não é mais a embarcação pequena, já não é mais. A chegada daqueles milhares de pássaros. Eu estou profetizando no nome do Senhor. E aqueles pássaros que eu pegava, eles não voavam, eu pegava eles e colocava eles seguro. Alguns voavam e outros ficavam quietinhos, e eu colocava eles
na gaiola, no viveiro, alguma coisa grande, e colocava, e eu, quando eu olhava mais, e Deus falava, pega, e eu pegava, colocava, sabe, eu acordei cansado, sabe, eu acordei cansado de tanto pegar e colocar, eu falei, meu Deus, eu não aguento mais, pega, é por isso que eu me empenho, amados, em dar os programas no ar, a rádio no ar, sabe? Ter uma boa divulgação, levar a palavra, não é para glorificar o Pedro Inácio, mas para glorificar Jesus, a palavra de Jesus Cristo. Amém? Romanos 12, 12. 12, 12. Eu estou falando aqui sobre as orações de Paulo. Regozijai-vos, Paulo sempre fala de esperança, você reparou isso? Quem já percebeu? Paulo era um homem cheio de esperança. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes. Em quê? Tribulação, você não está passando uma tribulação. Quem está passando uma tribulação? Olha para cá. Quem está passando uma tribulação? Está passando uma tribulação? Todos nós estamos passando tribulação, porque Jesus falou, no mundo tereis tribulação, mas tende o quê? Tem bom, ou seja, sede pacientes. Por que paciente? Porque a tribulação, ela vai passar. Diga assim, ela vai passar. E não vai tirar nenhum pedaço de você. Não vai te envelhecer, não vai te adoecer, não vai te matar. Ela não matou a mim. Não matou a mim. Nem vai matar. Nenhuma tribulação me mata. Eu só vou sair dessa terra quando o meu Senhor falar, cumpriu cabalmente o teu chamado. Aí eu saio. Paulo escrevendo a 2 de Coríntios 1:11. Eu tenho que te passar, mano. O que te liberta é isso aqui. É o conhecimento. Não fica preocupado que a gente vai orar, mas o que te liberta é o conhecimento. O que cura a tua vida é o poder da palavra. Se você estiver recebendo a palavra, você está recebendo o poder de Deus. É o poder para cura, o poder para milagre, para maravilhas, para tudo que você precisa. É o poder que está no Evangelho, tá bom? Fica preocupado não. 2 de Coríntios, capítulo 1:11. 2 de Coríntios 1:11 diz a Bíblia. Vamos ler do 10 e 11. Diz o apóstolo Paulo. Não, vamos ler do 7, porque de novo ele falando aqui. E a nossa esperança a respeito de vós está como? Está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim sereis participantes da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças. Paulo falando, foi acima das nossas forças. Portanto, a ponto de desesperarmos o quê? Até ele pensou que ele iria o quê? Morrer. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiamos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Paulo falou, olha, ajudando-nos também vós com as vossas orações. Então Paulo falou, me ajude, ora pelo teu pastor, ore por mim. Quando você estiver nas suas orações, quem lembra de mim nas orações? Quem lembra? Quem ora, lembra de mim? Ore por mim, que eu lembro sempre de vocês. Filipenses 1, e vamos fechar, tá? Filipenses 1. Que ele diz:
E também faço esta oração. Ah, Paulo não mandou mais orar não. Mas quem era que mais orava nessa terra era Paulo? E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Qual era a oração que Paulo fazia? Irmãos, eu acabei de ler. Qual é a oração que Paulo fazia? Que o amor aumente mais e mais. Paulo nunca orou, oh meu Deus, que o irmãozinho consiga juntar o dinheirinho dele para comprar uma casa própria, Senhor. Sabe por que ele não orava assim? Porque Paulo não estava olhando para a casa própria. Ele sabia que nossa pátria ela é celestial. Ele falou, o Deus que nós esperamos, ele vem. E ele falou, e eu vou. Jesus foi preparar lugar. Ele falou, quando eu voltar, o lugar já está preparado, as casas já estão prontas, estará tudo pronto, você não precisa levar absolutamente, não precisa fazer nenhuma conta na Casa Bahia, dividir em 30 vezes, sabe, para levar lá para cima, que não vai precisar levar. Lá ele já aprontou tudo, diga, já está tudo pronto. Então, fica em paz, irmão. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento, viu? O amor só aumenta através do conhecimento e toda percepção. Perceba, tenha com os teus ouvidos, teus olhos espirituais, olhe tudo, ouça tudo, perceba o que está por detrás. Que palavra é essa? Quem está falando? Quem é essa pessoa? De onde veio? Perceba, irmãos, perceba esses espíritos que vagueiam por aí, atormentando as pessoas. Irmãos, último versículo, Filipenses 4, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Não andeis ansiosos. Deus não apenas nos dá uma ordem, ele diz, não ande ansioso, mas ele oferece a solução. Não apenas ele dá o diagnóstico da doença, mas ele oferece o remédio. Qual é o remédio, pastor? Oração, súplica e agradecer a Deus. Oração, súplica e agradecer a Deus. Tá bom, igreja? Fica com essa palavra. Tá bom, os irmãos que estão no Facebook, na rádio da cidade, estamos ao vivo por 2 rádios agora, estamos ao vivo pelo aplicativo, para a glória do Senhor, e o povo do Senhor digam todos amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus, aleluias, glórias a Deus, vamos todos ficar de pé, vamos.